E aí pessoal, eu vim mostrar aqui pra vocês uma situação que tem acontecido aqui, ó. Esse cacho aqui é de uma uva moscato, né? Uma uva muito sensível à umidade. Então o que é que acontece? Aqui tá chovendo bastante e essa é a dificuldade da gente cultivar uva fina, tá? Ela não resiste à umidade, então ainda mais chovendo, aí o que é que acontece? As folhas começam a adoecer, aí não, as folhas adoecem, você não consegue segurar uma produção. Tem um cachinho aqui que ficou escondido aqui, mas tá doente também, as bagas se estourando todas. E olha que nem tá próximo da maturação, né? Então as bagas já, ó, as bagas já fazem isso aqui, ó, elas já apodrecem já ainda verde. Então, não é que apodrece, ela arracha, ela se estoura. Então as folhas, mesmo você aplicando o tratamento, as folhas elas não conseguem segurar, não respondem ao tratamento. Eu vou mostrar aqui a vocês do lado. Eu tenho aqui uma Isabel, né, que tá com as folhas intactas, ó, as folhas perfeitas, né, não? As folhas tudo saudáveis, tá vendo aí, ó, tudo perfeitinha. Aí você vem aqui do lado, né, e você tem uma planta desse jeito aqui, com as folhas tudo sofridas, tá vendo? As folhas tudo sofridas. Aqui eu não tenho período de dormência, tá? Então não tem essa de dizer que tá entrando no período de dormência aqui. Eu tô em região nordeste, então assim, a uva ela é muito sensível, né? E mesmo você aplicando os tratamentos, dependendo da frequência da chuva, você vai ter esse tipo de situação aqui. Então essa uva aqui é uma uva que no primeiro semestre eu não consigo uma boa produção dela. Só consigo no segundo semestre, que é quando as chuvas dão uma trégua, e aí eu consigo uma produçãozinha razoável. Porque aqui, ó, você consegue ver, ó, eu não consigo sequer um pegamento dos cachos, tá vendo? O cacho resseca, ele não vinga bem, vinga alguma coisinha, mas o cacho em si, como um todo, ele não tem um bom pegamento. Ó, outro cachinho aqui que também não foi bem. Então assim, essa é aquilo que a gente fala, né, da uva, das indicações que a gente faz de uva rústica, né? Então vamos supor, se você está no sudeste, então o período de poda aí do sudeste geralmente sul e sudeste, né? Geralmente varia aí entre julho a setembro, né? E próximo aí de dezembro a janeiro, fevereiro é o período chuvoso, que é justamente o período em que o pessoal vai estar colhendo uva. Agora imagina você estar colhendo, tá plantando uma planta sensível, né, desse tipo. E aí o que é que acontece? Quando começa a chover, você vai ter dificuldade para maturação, certo? Para quem está aí nessa região, vai ter dificuldade de maturação, porque a planta vai perder as folhas. Quando iniciar o período de maturação, as bagas, não importa se você vai aplicar cálcio ou não, ela vai começar a estourar. Então assim, para essas uvas muito sensíveis, tem que ter uma cobertura e tem que ter um tratamento bem específico. Você tem que estar bem atento, porque você não vai conseguir ter um bom resultado se você não tiver muito cuidado com ela. Então, as pessoas que não têm experiência com videira, né, pegam uma uva dessa, ela não vai conseguir colher nada, né, porque as uvas elas começam a dar problema no momento em que inicia o período de maior umidade, de maior índice de chuva, né, frequência de chuva. Então, para quem está aí no sul e no sudeste e tem esses períodos chuvosos, justamente no período que seria o desenvolvimento e maturação da planta, você vai ter muita dificuldade. Para a gente que está aqui no Nordeste, uma região mais seca, a gente também vai ter dificuldade justamente no período chuvoso,
né? Só que o período chuvoso nosso diferente do pessoal aí do sul e do sudeste, ela não tem aquele frio, né, intenso, aquela dormência normal. É mais, pelo menos para mim aqui, é um período chuvoso, mas que não esfria, né? Então o calor ele permanece, a temperatura permanece em torno de 20 a 25 graus, né? Só que a chuva fica mais intensa. Então é nesse período em que a gente tem os maiores problemas aqui com a questão das chuvas, né? Das videiras. Então aqui do lado tem uma videira já em fase de final de maturação, né? Também é uma planta sensível, tem umas folhas bem acometidas, mas os frutos delas aqui, dessa variedade aqui, é bem resistente. Isso aqui é a Patrícia. Mas mesmo assim a Patrícia ali, ela ainda não está sofrendo tanto quanto essa daqui, tá? Então, o pessoal que quer aí ter Thompson, que quer ter uvas complicadíssimas, então pula desse barco, porque realmente é complicado, a menos que você tenha uma experiência para fazer esse trabalho. Então aqui, ó, do ladinho mesmo aqui, colado, ó, tem até um ramo passando, invadindo aqui, eu tenho a Isabel, né? E a Isabel tá aqui, ó, perfeitinha, não tem problema de saúde nas folhas, as folhas estão tudo inteiras, tá vendo? E participando do mesmo período chuvoso aqui, sem cobertura, tá? Então assim, por isso que a gente indica para o pessoal que trabalhe com uvas. Se você está iniciando, se você não tem muita experiência, trabalha com uva mais rústica, tá? Porque aí você não sofre tanto e você vai colher alguma coisa, entendeu? Você mantém uma plantação de uva muito sensível, né? Como essa daqui, e você não tem uma área coberta, você não tem uma experiência de fazer um reconhecimento do momento ideal para você fazer uma pulverização, para você fazer uma proteção dessa planta, você não vai colher nada, né? Porque tanto você pode ter problema no momento da brotação, como você pode ter problema lá no final da colheita, tá? Então fica aqui uma dica aí para vocês fugirem dessas variedades mais complicadas, que é inclusive o que os profissionais vêm fazendo, né? Os profissionais eles vêm fugindo de variedades complicadas justamente porque o tratamento dá trabalho, né? Você manter essa uva saudável dá trabalho para você ter uma boa produção. Então o custo vai lá para cima, o pessoal acaba priorizando variedades mais rústicas e produtivas. Então, se você tem um dano, por exemplo, no final da sua safra, você não consegue colher nada, na safra seguinte você vai ter dificuldade também para produzir, porque essa planta perdeu as folhas muito rápido e aí não vai ter uma reserva para armazenar, né? Não vai gerar uma reserva boa para armazenar para o próximo ciclo. Então você vai ficar com uma planta deficiente o tempo todo e não vai ter condições de produzir nada. Então não vale a pena você ter uma planta onde você não vai conseguir estar colhendo, né? Então o ideal é você ter uma planta que ela seja produtiva e que ela exija o mínimo de cuidado possível, né? Então se você tem aí uma Isabel, uma Niagara, Bordeaux, coisa dependendo da sua localidade, então assim, você vai ter uvas um pouco mais resistentes. As uvas da Embrapa, tipo a Núbia, por exemplo, a Isis, são uvas que ainda dá para você arriscar a vitória, para você arriscar sem muita dor de cabeça, se comparada a variedades como Thompson, como Crimson, como até Itália e outras mais, entendeu? Então você vai fazer uma escolha ciente de que se você pegar uma variedade muito complicada, você não vai ter como ter um bom resultado, uma boa produção. Então fica aqui uma dica aqui para quem quer plantar uva aí, não tem muita experiência, então opta por variedades que são mais rústicas, tá bom? Para você ter um pouco de uva aí e não ter muito trabalho, porque senão é isso aqui que você vai conseguir, ó. Aí, ó, cacho bonito,
Parecia que ia, mas a chuva chegou e aí estragou toda a planta, ok?